Estamos ao vivo nas 3 plataformas. Bem-vindo ao aquecimento para a semana Dashboard no celular. E o que é a semana Dashboard no celular? Nós estamos falando de atalhos, de obstáculos que dificultam de uma pessoa chegar a um dashboard no celular. E na semana Dashboard no celular, nós estamos em uma semana que antecede, em uma semana de aquecimento, mas essa semana vai ocorrer até a próxima sexta-feira, e no dia 25 começa de fato a semana Dashboard no celular. Na semana Dashboard no celular, nós vamos eu vou entregar passo a passo, vai ter comunidade no Facebook, para que as pessoas entendam o passo a passo de como pode-se chegar a ter controles e informações, o relatório gerencial, lá no celular. E aí isso vai ser utilizado na sua realidade, você vai ter conhecimento que vai te conduzir a ter um dashboard na sua realidade. E hoje o assunto é: será que eu preciso de dashboard no celular? Será que você precisa de dashboard no celular? Será que é para você isso? E vamos lá então. Vamos falar aqui, será que você precisa de dashboard no celular? E quando eu penso nisso, o que leva uma pessoa a ter dúvidas sobre isso, será que é para mim isso? O que eu penso é lá quando eu comecei, lá no início, quando eu comecei a trabalhar com Power BI. E eu lembro que as coisas que primeiramente me colocou em dúvida era, no meu caso, eu não tinha clareza do que era trabalhar com a possibilidade, na verdade eu não tive clareza nem que dava para trabalhar com a possibilidade de acessar um dashboard no celular, de acessar o dashboard publicado no login na internet, e isso tudo de forma, acessar essas informações de uma forma que já estivessem atualizadas. E o que aconteceu, né, na realidade que eu era a pessoa que trabalhava para uma regional, eu era responsável por atualizar controles e planilhas de várias filiais do local onde eu trabalhava, e eu gastava muito tempo, né, grande parte do meu tempo era fazendo um trabalho operacional. E por que eu estou explicando isso? Porque quando me falaram que eu ia ter que desenvolver, na verdade, não é nem que ia ter que desenvolver, me falaram que ia ter que fazer um treinamento de um novo sistema boladão lá, que se chama Power BI. E a primeira coisa que me veio em mente era, nossa, mas eu já tenho os controles aqui, as planilhas, os relatórios, tudo pronto, para que fazer isso de novo? Fazer isso em um outro modelo? Porque eu sabia, né, que se estavam me pedindo para fazer um treinamento de Power BI, era porque eu ia ter que desenvolver todos aqueles relatórios, tudo aquilo que eu já tinha pronto em Power BI. E nessa situação, o que aconteceu, né? Basicamente me falaram, cara, você vai ter que ir para São Paulo, entender como que funciona essa ferramenta. Basicamente ela conecta com várias bases de dados lá, é uma ferramenta boladona, e essa ferramenta que eles estavam falando era Power BI, né? Quem que estava falando isso? O meu gestor, a pessoa que pediu para eu realizar esse treinamento. E no primeiro momento eu fiquei pensando assim, justamente no trabalho que ia ter que fazer tudo novamente, ia ter que fazer todo o desenvolvimento de relatórios, todo o desenvolvimento de dashboards novamente. E aí, o que aconteceu, né? Quando eu comecei a olhar para o lado que tinha possibilidade não, ia ir para São Paulo, enfim, eu trabalhava no Mato Grosso, naquela época eu
vivenciava muito aquela situação de hotel, aquela parada boa, e eu pensei, nossa, esse negócio pode ser bom, eu vou ir. E então, quando eu fui, é que eu comecei a entender todos os benefícios que eu poderia ter aprendendo a trabalhar com aquilo ali. E aí, o que aconteceu foi, desse treinamento, cada um saiu com um projeto lá que tinha que ser desenvolvido, enfim, né, fez o treinamento, a partir do treinamento, enfim, agora você precisa colocar em prática, cada um faz o seu, e foi várias pessoas lá, colegas do local onde eu trabalhava, cada um saiu com uma missão. E era realmente uma missão, porque lá atrás não tinha tanto, não tinha conteúdo, né, sobre Power BI lá, isso aconteceu logo que a Microsoft liberou o Power BI. E o que isso tem a ver, né, com a pessoa pensar, será que dashboard no celular é para mim? Uma situação é o medo do novo, né? É o medo do novo, porque se a gente já está ambientado com ter algo funcionando, para que mudar, né? Para que realizar, desenvolver isso tudo de novo, sair da zona de conforto para um ponto que não é conhecido, um ponto que não se está ambientado, até porque quem trabalha com controles, com relatórios, às vezes com um monte de planilhas, por mais que não seja o ideal, aquilo funciona para a pessoa. Não digo que funcione da melhor forma. Hoje eu conheço outra forma que funciona muito melhor do que ter um monte de planilhas, do que ter... Eu fico pensando naquela situação que eu estava lá, né, que recebia, tirava informações do sistema, de um monte de lugar no sistema, colocava aquilo num monte de planilhas, enviava para um monte de pessoas, mas era o que funcionava para mim. Para mim, por mais que fosse difícil, tudo aquilo funcionava. O que acontece é que tinha até lá, né, um cargo boladão, né, praticamente de tanta planilha que tinha para atualizar, tantos relatórios que tinha para se trabalhar e atualizar, enviar para pessoas tomarem decisões. Tinha um cargo boladão lá que era praticamente chamado o carinha das planilhas, né? Era o cara das planilhas. O cara das planilhas é o cara que fica atualizando esse monte de controle, esse monte de relatório, fica fazendo todo esse trabalho que é manual. Trabalho que é manual, um trabalho que é operacional. Mas até onde meus olhos poderiam enxergar, estava tudo certo com isso, era o que eu conhecia e funcionava. Mas quando que ficou claro para mim foi quando eu pude ver os benefícios. Eu pude ver os benefícios do que o Power BI entrega. E o que o Power BI entrega? Basicamente, vamos citar alguns aqui, que foi o que começou a me dar ainda mais energia para, de fato, ter clareza. Cara, esse negócio é para mim. Por exemplo, acessar informações, que é o que eu comento aqui, de acessar informações de forma fácil, sem precisar depender de alguém. E o que é de forma fácil? Para mim, hoje, acessar informações de forma fácil é acessar informações assim, no celular. Acessar informações que já estejam atualizadas, que eu posso clicar lá, filtrar o que eu quiser de forma simples, apenas metendo o dedão na tela lá e ele ajustando os números. E é óbvio que não vai ficar claro para você vendo apenas aqui eu mostrando o celular, mas o que eu afirmo é que vale a pena não ficar fazendo o trabalho manual e operacional de atualizar esse monte de planilhas, atualizar esse monte de relatórios, e sim, vale a pena aproveitar dos benefícios de poder acessar isso, esses controles, esses dashboards, já tudo atualizado de forma automática, apenas com um celular na mão. Agora, uma situação é que, como que isso pode ficar ainda mais claro se
se faz sentido isso para você, né? Isso que eu estou falando, se faz sentido você gastar energia, até porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, e vale a pena você estar aqui e assistir isso, entender desse conteúdo para a sua área de trabalho, para o seu ambiente? Será que vale a pena isso para você? E a situação que deixa ainda mais claro é duas coisas. O que fica claro se a pessoa precisa realmente de ter um dashboard no celular? E as duas coisas são, a primeira, para alguém tomar uma decisão. Por exemplo, você tem lá uma pessoa que é responsável por tomar decisões no seu ambiente de trabalho, seja o ambiente de trabalho que for. Para essa pessoa tomar decisões, ela precisa de informações, né? Uma decisão precisa de um embasamento. E um embasamento geralmente está ligado a números. A informações, quando se trata de negócio, está ligado muito a números. Se faz sentido ter essas informações atualizadas. Será que o ponto que eu vejo que pega nessas duas situações, para você, é que eu já vou falar dessas duas situações, calma lá. As duas situações são, primeiro, depende de um ser humano para atualizar essas informações. O que é essa dependência de um ser humano? A pessoa que vai decidir, ela precisa que um ser humano fique atualizando uma planilha, fique atualizando um relatório, fique atualizando lá a planilha boladona, não sei, do setor tal, e aí tem que juntar essa planilha boladona do setor tal com a planilha do outro setor. Depende, então, de um ser humano enviar isso para essa pessoa tomar uma decisão? Esse é o primeiro ponto. Resumindo, o primeiro ponto, se faz sentido para você ter um dashboard no celular, você, na sua área de negócios, quem vai decidir depende de um ser humano atualizar algo para tomar uma decisão? Se tem essa dependência de um ser humano atualizar algo para tomar uma decisão, é o primeiro ponto que é para você ficar em alerta, que talvez faça sentido para você ter um dashboard no celular. Segundo ponto, falamos do primeiro ponto, que é para a pessoa refletir se faz sentido para ela gastar tempo para chegar à oportunidade de ter um dashboard no celular. O segundo ponto é, essa pessoa que vai decidir o tempo que ela demora para receber a informação, não é nem para receber, na verdade, para ela acessar a informação. O tempo que ela demora para acessar informações que sejam pertinentes para ela tomar uma decisão. Demora mais do que isso que eu vou fazer agora? Não sei quantos segundos eu vou demorar. Mas o ponto é, a pessoa que vai decidir demora mais para acessar as informações do que colocar a mão no bolso, pegar o celular boladão dela lá, entrar em um aplicativo e ver as informações que ela quiser. Se esse tempo demora mais, é um ponto para ficar em alerta. O tempo que ela demora para acessar uma informação, para tomar uma decisão, demora mais que ela colocar a mão no bolso, pegar o celular e ver os números atualizados? 2 pontos, então, para ficar em alerta. Dependência de um ser humano para atualizar o controle sempre depende de alguém ir lá, entrar no lugar do sistema X, entrar no lugar do sistema Y, colocar isso numa planilha, enviar para alguém. Então, tem a dependência de um ser humano. Segunda coisa, quem vai decidir demora mais para acessar as informações do que o tempo de colocar a mão no bolso, tirar o celular e acessar num aplicativo o dashboard, as informações, filtrar do jeito que ela quiser. Então, se a resposta para alguma dessas perguntas é que depende de um ser humano ou que demora mais tempo, então talvez faça sentido para você ter um dashboard no celular. Agora, outra coisa que é interessante para a pessoa que ainda não tem esse nível de conhecimento
de um dashboard no celular em relação a, como que eu posso explicar isso, mas a energia, quando se trabalha com dados, né, você precisa de números, informações, indicadores do negócio e tomar decisões. Basicamente, esses dois pontos. Agora, a energia está mais em caçar informações, está mais em caçar números ou em tomar a decisão. A energia está mais em caçar números, entrar em vários locais no sistema ou em tomar a decisão. E aí, o que é caçar números, né? Para facilitar isso, um exemplo, por exemplo, um predador, seja o predador que for, um leão, um leopardo, imagino aqui, quando ele sabe que ele precisa segurar o máximo de energia para achar uma presa, uma caça, o que ele faz? Onde que é o local mais fácil dele encontrar uma presa? Uma presa precisa de alimento, precisa de água. Geralmente o que ele faz? Vai para a proximidade da água, porque ele sabe que em algum momento, ele ficando ali parado, analisando, ele vai encontrar a presa. O que isso tem a ver com tomar decisão? A energia da equipe está em tomar decisão ou a energia da equipe está em ficar caçando números e caçando informações? É que se você gasta energia procurando, gasta toda essa energia caçando números, você não vai ter energia para agir. Um leopardo, por exemplo, quando ele vai agir, ele coloca toda a energia dele na ação para pegar a sua presa. A energia dele não está em ficar procurando, não. Ele vai para a água e fica esperando a presa aparecer na água. E então, ele canaliza toda a sua energia para agir. E é o que dá resultado é a ação, né? No mundo corporativo se fala muito em plano de ação, o resultado está X, nós precisamos chegar a Y, essa ação é o que tem que colocar energia. E ficar fazendo esse trabalho de caça, né, esse trabalho de caçar números, quando eu falo caça, né, caçar números dentro de um sistema, dentro de um local, é um trabalho operacional, um trabalho pouco valorizado, é um trabalho que acaba, de certa forma, não valorizando o profissional que fica atualizando planilhas, atualizando controles, porque o trabalho dele é fazer isso e enviar para alguém. E para fazer isso tem bastante mão de obra disponível no mercado. Isso, consequentemente, deixa uma mão de obra menos valorizada. Quem faz o trabalho operacional não tem tempo para se destacar. E eu não estou aqui, né, querendo colocar para baixo quem faz trabalho operacional, quem não faz, mas o que eu quero dizer é que se você tem a oportunidade, não tem nada de errado, né, em fazer trabalho operacional, é isso que eu quero dizer, mas se você tem a oportunidade de fazer um trabalho estratégico, para que você vai fazer um trabalho operacional? Ao meu ver, não faz sentido, né? E tá tudo bem se a pessoa quer apenas ficar fazendo esse trabalho operacional, esse trabalho manual, de atualizar esse monte de planilhas. Mas se você tem a oportunidade de fazer o trabalho que é mais estratégico, para que você vai gastar tempo fazendo isso? Se você tem a oportunidade de apenas colocar a mão no bolso, pegar o seu celular lá e atualizar os seus controles, as suas informações, na verdade, você se atualizar, né? Porque quando isso está no celular, já está tudo atualizado de forma automática. O que você precisa fazer é apenas olhar os números e tomar as ações. E esse balanço, ele precisa acontecer. Quando eu falo nesse balanço, né? Esse balanço de energia entre o trabalho operacional, de fazer um trabalho operacional, de apertar botão, faz isso, faz aquilo, e o trabalho estratégico. O trabalho estratégico que eu falo é de agir, de direcionar, de tomar decisões.
Então, se esse balanço não fecha, ou se essa conta está muito inversa, a pessoa fica mais fazendo um trabalho operacional do que um trabalho estratégico, né, o valor percebido por esse profissional no mercado, ele é um pouco baixo. E, ó, vou repetir, não tem nada de errado em fazer trabalho operacional. Grande parte do meu trabalho, grande parte da minha vida profissional, da minha carreira no mundo corporativo foi também trabalho operacional. É uma fase, né? Só que depois que você tem a oportunidade de fazer um trabalho estratégico, como um trabalho, que é um trabalho, nesse caso, mais fácil, né? Você tem a oportunidade de apenas acessar a informação na palma da mão, para que você vai ficar gastando energia, gastando tempo, caçando o número dentro de um sistema, ou de vários sistemas, né? Ou de vários locais. E algo também que fica muito claro, né, para a pessoa que está em dúvida se dashboard no celular faz sentido para mim, é a facilidade de acesso. Você tem facilidade de acesso às suas informações ou não? Você tem facilidade de acesso? Quando eu falo facilidade de acesso, é estar no local que você está, seja lá onde você está, se é na praia, se é na chácara, se é dentro do escritório, se é em uma reunião, se é viajando, se é dentro do avião, seja o local que for, você tem facilidade de acesso às informações que você precisa para tomar decisão na verdade, também, se você dá essa possibilidade de acesso às pessoas que precisam tomar a decisão. E o que é essa facilidade de acesso? Hoje, todo mundo ou quase todo mundo tem um celular na mão. Se o acesso a essas informações que o analista, ou seja, o cargo que for, que é responsável por entregar informações para alguém tomar a decisão, ou até mesmo para ele decidir, está mais difícil do que pegar um aparelho como esse, então, talvez faça sentido para você começar a trabalhar com o Power BI e chegar a um dashboard no celular. Até porque o negócio não para, esteja alguém viajando, esteja alguém fora da base, né, fora do escritório, as decisões precisam acontecer. E quem decide, gasta, esse ponto é interessante, um ponto que leva a pessoa a pensar, é para mim ou não é para mim? Eu preciso colocar dashboard no celular, no meu negócio, na minha área de trabalho, ou não? E o que eu quero dizer é que você gasta mais energia acessando ou mais energia para tomar decisão. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que vai pedir a informação para alguém, por exemplo, o cara precisa tomar uma decisão, tem sempre um dia para atualizar as informações, né? Geralmente no mundo corporativo tem um dia lá de atualizar a informação. Se ele precisa disso fora desse prazo, fora desse dia de atualizações, ele tem que bolar toda uma ideia de como que ele vai pedir essa informação, né? E o gestor, às vezes, percebe, né, e sabe que ele pode estar pedindo uma informação com um prazo muito curto, mas ele é o cara que precisa decidir, e se ele não tem a possibilidade de acessar a informação atualizada de forma fácil, alguém vai ter que atualizar isso para ele. Então, ele gasta energia para bolar ideia, para pedir informação para alguém, ou ele gasta energia apenas pegando essa informação já atualizada de forma fácil no smartphone e acessando esse dashboard. Esse outro ponto a se pensar, se alguém está em dúvida, né, se faz sentido ter um dashboard no celular. É uma coisa simples. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa gasta mais energia para ligar
para mandar um e-mail pedindo uma informação atualizada, para mandar mensagem pedindo informação atualizada, e aí ocorre uma situação de pressão, né? A pessoa acaba sendo pressionada a fazer aquilo ali em um prazo curto. E é muito fácil comparar isso. É mais fácil, será, a pessoa ligar, escrever e-mail, me manda tal relatório gerencial, aquele boladão lá, ou é mais fácil ela colocar o dedão na tela do aparelho lá e acessar essa informação? O que é mais fácil? Ao meu ver, é muito mais fácil colocar o dedão na tela lá e olhar isso tudo atualizado no aparelho celular. Agora, o segundo ponto, né? Quando um gerente, seja a pessoa que for, ela pede as informações com um prazo que é um prazo curto, e isso acaba ocorrendo, de certa forma, pressão, né? A pessoa que vai atualizar o relatório, que vai atualizar uma informação, ela acaba sendo pressionada. E quando uma pessoa é pressionada a fazer algo de forma rápida, há chances de sair informações equivocadas, e isso é enviar informações erradas. E, cara, se você envia... Quem trabalha com análise de dados, né, cria relatórios e tal, em algum momento já passou pela situação de enviar informação equivocada. E isso eu comecei a chamar de relatório da esperança. O que é o relatório da esperança? Cara, o relatório da esperança é uma pessoa desenvolver ou atualizar, né? Atualiza o relatório gerencial, atualiza a planilha boladona lá daquela área X, atualiza os indicadores e envia isso para alguém, e ela fica lá na frente do computador lá. Cara, será que esse negócio tá certo? Será que essa informação tá tudo certo? E aí ela envia e fica lá, né? Que esteja tudo certo. E se não tá, o que acontece? Uma chamada de atenção e frustração. Então, isso é mais um ponto a se pensar, se você está em dúvida, será que dashboard no celular faz sentido para você? Até porque, nesse lado de ter a informação pronta em um aparelho celular, não passa por esse tipo de situação, porque a pessoa que quiser, a pessoa que precisa ter acesso à informação, ela tem sempre acesso à informação. Independente, não tem relação com um ser humano ficar enviando informação, atualizando informação e enviando para ela. Outra coisa é os dados em tempo real, na sua área. Você está em dúvida, preciso disso ou não preciso disso? Na sua área, os dados são atualizados em tempo real? Ou tem aquele dia D? O dia D, né? Geralmente, quando acorda de manhã, esse dia, ele não dá muita energia, não. O dia D é o dia que precisa atualizar tudo aquelas informações manuais, todos aqueles relatórios, aquelas planilhas, para enviar para a galera da decisão, o gerente, o supervisor, o cara boladão lá que toma decisões, ele quer receber tudo isso atualizado naquele dia. Então, tem sempre o dia D, né? O dia D é o dia que para tudo e atualiza tudo aquilo lá. E aí, tem um problema com o dia D. O que é o problema que eu vejo, né? O que é o problema do dia D? É o problema do delay. Como assim problema do delay? Pensa comigo, uma situação de uma viagem, uma pessoa que vai viajar e ela não conhece a rota, ela precisa de um GPS. E um GPS com delay, ele acaba te colocando em furada, né? Ele não consegue acompanhar de forma atualizada o seu percurso, onde você está e onde você quer chegar, e você acaba pegando rotas erradas, e o GPS vai te alertar, depois que você andou 1 quilômetro, 2 quilômetros, que a rota está errada. E aí, você tem que gastar mais energia para voltar para a rota, você tem que achar um ponto de retorno, você tem que voltar para a rota. O que isso tem a ver com dashboard no celular? Cara, toda vez que você tem um delay de informação, você demora para corrigir a rota. O que é corrigir a rota? Se você precisa, se o resultado é esse e a meta
está acima, você precisa corrigir a rota. Se você demora para acessar as informações, as chances são que o ponto A está aqui, que é o ponto de meta, e o ponto de resultado final é esse aqui. Se você demora para corrigir a rota, você está saindo do percurso. Quando tem esse delay de informação, demora muito para atualizar as informações, para ver isso atualizado, sempre tem um delay de decisão. Quando tem um delay de decisão, demora para corrigir a rota para chegar ao resultado final. Esse é o problema do dia D, da atualização de planilhas e controles. Outra coisa é, para a pessoa, para a galera que está em dúvida aí, se faz sentido ter dashboard no celular, é uma consequência, né? Se demora para ter as informações atualizadas, então demora para tomar uma decisão. Se demora para tomar uma decisão, o problema se torna maior, ou seja, não consegue criar uma solução até mesmo antes de um probleminha que era tão pequeno se tornar um problema tão grande. Por quê? Justamente porque não consegue acessar as informações em tempo real. Inclusive, tinha situações lá que me falavam, né? Cara, isso estou falando lá de onde eu trabalhava, né? Cara, tu precisa atualizar as informações, mas tu precisa também analisar. Eu ficava pensando, tomara eu conseguir atualizar as informações a tempo, no prazo que eu tenho, eu vou conseguir analisar. Se gastava um monte de energia lá, caçando número e caçando informação, quando ia analisar, minha cabeça não tinha mais energia. Tudo que eu queria fazer era enviar aquilo logo e fazer com que o meu corpo, a minha cabeça entendesse que aquele trabalho tinha sido finalizado, está executado, está pronto, me livrei disso. E aí acontece uma situação que é quem realiza só o trabalho operacional de atualizar planilhas, atualizar controles e enviar para alguém, não se destaca. Quem não coloca a sua opinião sobre algo, não defende seus argumentos, não mostra que é capaz, não mostra que está pronto, né, para atingir um próximo nível, um próximo cargo, seja lá o cargo que for. E está tudo bem se para a pessoa realizar esse trabalho operacional, de ficar atualizando esse monte de coisas de forma manual, para mim está tudo bem também. Não tem problema nenhum. Falamos aqui hoje de várias situações que podem envolver quem está em dúvida se faz sentido ter dashboard no celular ou não, saber se, cara, isso é para mim ou não é. Um resuminho, falamos que você precisa ter clareza do resultado, precisa saber o que o Power BI entrega. O Power BI é o veículo que vai conduzir a pessoa a ter acesso às informações do dashboard no celular. Falamos do medo. Se uma pessoa tem medo do novo, porque hoje está ambientada com aquelas planilhas e tudo aquilo, para que vai mudar? E falamos do motivo disso. Falamos que precisa ter claro que não pode haver a dependência de um ser humano para chegar a um dashboard atualizado, que a energia não pode estar em caçar números, e sim está em tomar decisões. Falamos da facilidade de acesso, que é para uma pessoa que está com uma informação atualizada sempre no seu celular. Falamos também que quem decide precisa gastar energia decidindo, analisando e não caçando números. Falamos da confiabilidade, ter confiança nas informações, não enviar informações com medo, né, que essas informações estejam erradas, estejam equivocadas. Falamos também da situação dos dados em tempo real, e falamos de solucionar um problema que é pequenininho antes que se torne um problema grande, justamente por ter as informações em tempo real. Hoje falamos disso e amanhã falaremos de motivos, olha só, motivos para não depender de um computador para acessar o dashboard. Motivos para não depender de um computador para acessar as informações atualizadas. Finalizamos aqui mais um dia dessa semana de aquecimento para você chegar à semana dashboard no celular.
com mais informações, com mais clareza desses atalhos ou alguns obstáculos, dificuldades que uma pessoa tem para chegar ao nível de ter um dashboard no celular.